Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Um Legado Duradouro. Texto base para o nosso estudo, 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Quando nós olhamos para essa primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele está explicando para quem que ele está escrevendo. Ele vai ali agradecer a Deus pelo fato de que os crentes espalhados principalmente pela região da Ásia Menor, que hoje se situa mais ou menos no sul da atual Turquia, que eles ainda estavam firmes em Cristo Jesus, estavam enfrentando dificuldades e problemas, é bem verdade, mas que estavam firmes em Cristo Jesus. Quando você vê algumas janelas que foram abertas dentro do próprio livro de Atos, as epístolas paulinas, a gente percebe que muitas dessas igrejas, até do livro do Apocalipse, quando você vai ver ali as 7 cartas escritas ou enviadas pelo Senhor Jesus Cristo às igrejas, as 7 igrejas, todas elas estavam na região da Ásia Maior, aliás, da Ásia Menor. Estamos falando de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Além delas, ainda haviam outras cidades ali, como Colossos e Hierápolis, todas elas nessa região. Quando o apóstolo Paulo, ali na segunda viagem missionária, ele se estabelece na cidade de Éfeso, e Atos capítulo 19 vai mostrar exatamente isso, com um grupo de missionários que ficaram ali com ele, ele plantou todas essas igrejas, um período de 3 anos e meio aproximadamente, um dos momentos tremendos. Só lembrando que é em Atos, no capítulo 19, que você encontra um resumo do que aconteceu ali naquele período, e o Senhor operava milagres extraordinários através de Paulo. O que significa que realmente coisas grandiosas aconteceram ali. Mas quando você vai, por exemplo, para as cartas que foram enviadas por Cristo Jesus a essas igrejas, você percebe que várias delas, como por exemplo Esmirna, Esmirna sofreu grande perseguição. Vários mártires acabaram tombando na fé, ou pelo menos perdendo a vida. Na fé não, permaneceram firmes em Cristo Jesus, apesar das provações. Quanta coisa difícil que acontecia para aquelas pessoas. Alguns, inclusive, chegavam até mesmo a perder os próprios bens que eram confiscados pelas autoridades civis dos lugares onde eles viviam. Outros chegavam até o ponto de ser presos por amor a Cristo Jesus. Portanto, o martírio não era simplesmente a única coisa que os cristãos viviam. Lembrando que o evangelho estava em franca expansão nessa altura, mas haviam poucos cristãos espalhados por aquelas cidades, daquelas regiões. E, portanto, as provações vinham sobre eles. Nessa perspectiva, o apóstolo Pedro ele vai dizer, olha, alegrem-se na esperança. Que esperança? Nós sabemos que Cristo Jesus vai voltar. E que como o retorno de Cristo Jesus, nós podemos ter a plena certeza de que o mal, o sofrimento e a morte vão passar. Essa esperança ela tem que encher o nosso coração em todos os momentos da nossa vida. Se nós não mantivermos bem claro a esperança no nosso coração, nós não seremos capazes de poder ter a força moral e inclusive a fé para mantermos-nos firmes em Cristo Jesus quando as provações chegarem. É só lembrar que aquilo que descobrimos através da própria história é que os mártires do passado, eles só conseguiram permanecer firmes em Cristo Jesus por causa da esperança que tinham do breve retorno dele. Eles realmente acreditavam que logo, logo Jesus voltaria e que eles subiriam com ele para o céu. E isso dava a eles a força necessária para manterem-se firmes, mesmo diante das provações. Portanto, mesmo que as circunstâncias sejam complicadas, mesmo que seja difícil, a esperança em Cristo Jesus, ela deve nortear o nosso coração. Quando o nosso coração está cheio dessa esperança, nós conseguiremos enfrentar e vencer todas as provações que se colocarem no nosso caminho. Essa foi a realidade dos leitores iniciais de Pedro, lá no primeiro século. Essa tem sido a história de todas as pessoas que passaram por dificuldades e problemas no decorrer de toda a vida. E essa tem sido a história de pessoas que enfrentam dificuldades e problemas ainda hoje.
Vamos orar pedindo a Deus para que mantenha o nosso coração cheio de esperança? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que a esperança em Cristo Jesus pode nos manter firmes, mesmo em meio às provações. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes no Senhor com um coração esperançoso de que muito em breve veremos o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória, ainda em nossa geração. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?